Então vamos falar de desenvolvimento pessoal dentro da psicoterapia holística. Não é segredo para ninguém que eu gosto de falar muito sobre inconsciente, subconsciente, né? A nossa saúde mental, emocional e espiritual tem que estar em dia, senão a gente não consegue alcançar a prosperidade. Se você não se reconhecer em essência quem você é de verdade, você não consegue entregar para o mundo aquilo que você veio entregar, que são suas particularidades, são suas características pessoais, seus dons, o jeito que você expressa, né, a sua evolução de alma. Quando a gente se torna observador da nossa jornada chamada vida, a gente consegue administrar melhor os nossos passos. Porque todas as suas escolhas, as suas decisões, tudo aquilo que você acha que está escolhendo, será que eu estou escolhendo o certo? Será que esse é o caminho? Então tá, eu vou pelo caminho A ou B. Eu vou colocar na balança racionalmente e vou tentar entender qual o melhor caminho a buscar ou decidir. Você vai estar escolhendo, tentando perceber conscientemente qual a melhor escolha. Mas os seus padrões internos é que vão escolher por você. Porque muitas vezes a gente escolhe um caminho que não dá certo. E a gente diz assim, bom, era o que tinha para acontecer. Realmente era o que tinha para acontecer porque era a energia que você tinha para criar aquilo naquele momento. Mas fazendo o trabalho de autoconhecimento, você começa a olhar suas características pessoais internas e perceber as suas crenças limitantes em relação àquilo, os seus bloqueios em relação àquilo e se é realmente para a sua vida aquilo. Ou você apenas quer viver uma experiência por viver a experiência. Então, muitas das nossas decisões, elas são equivocadas por conta disso. Porque é o que a energia de expressão tem para viver no momento, tem para criar no momento. Essa energia de expressão, ela é um padrão dentro de você, uma carga de informação que somatiza para fora. Então, a gente não tem um campo eletromagnético, então eu jogo eletricidade o tempo todo para fora. E essa eletricidade, ela tem um magnetismo também, ela vai puxar de volta as situações conforme o padrão que eu tenho internamente, que eu chamo de oculto. Por que eu chamo de oculto? Porque nós temos 5 sentidos e precisamos desenvolver melhor a nossa intuição. Como eu desenvolvo melhor a minha intuição? Aprendendo a se escutar. Como eu aprendo a me escutar? Dissolvendo as barreiras de crenças que você tem sobre eu não me escuto. E como eu vou mais profundamente dentro dessa dinâmica, desse caminho? Escrevendo, dando tempo para me conhecer. Sabe quando você sente a sua própria temperatura? Você nunca parou, né, para pensar, para sentir a própria temperatura do corpo. Se eu te perguntar agora, qual é a temperatura dos seus pés? Está mais para o gelado ou mais para o quentinho? Como está a sua respiração? Então você vai começar a se auto-observar. Como está os seus pensamentos? Você consegue fazer silêncio mental? Você fica com a cabeça pipocando o tempo todo? Como é escutar o seu coração? Então ter essa visão interna, trazer essa leitura energética sobre si mesmo. Para a gente reconhecer os nossos padrões, a gente precisa ter autorresponsabilidade de viver tudo aquilo que a vida vai nos entregando. Então, se eu acordo um dia com pensamentos negativos, com uma certa preocupação, com uma certa irritação, eu preciso olhar para isso. Eu não preciso me distrair disso. Porque se eu deixar isso se expressar, vir à tona, mas apenas como uma observadora, então eu preciso entender que eu sou uma consciência que tem a percepção do meu campo de emoções. O que eu estou sentindo é apenas uma identificação com um sistema chamado emocional. O que eu estou pensando é uma identificação
com o que está passando dos pensamentos em mim. Então a gente se identifica tanto como humano que a gente acaba esquecendo esse nosso lado energético de consciência. Trazer a percepção de quem realmente nós somos é ficar no orar e vigiar, né? A gente fica se auto-observando o tempo todo. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou expressando agora? Como me ouvir? Então, tudo isso é parte do desenvolvimento pessoal. Quando eu encontro os meus traumas, que eu consigo administrá-los, eu consigo trazer luz a eles. Então, nesse dia que você acorda muito preocupado, irritado, que você não tá legal, não tenta se distrair. Olha para isso. Diga, tudo bem, é uma expressão através de mim. Eu devo ter uma informação inconsciente que acaba se expressando na minha vida humana. Eu não preciso me identificar com aquilo. Os meus pensamentos negativos, eu ainda posso escolher se eu quero realmente dar foco, atenção, energia a eles, e eu vou deixar eles fluírem, ou eu vou trocar. O que eu penso sobre mim mesmo é mais profundo que isso. O que eu penso sobre o que eu penso. É meio que filósofo isso, né? Mas é uma particularidade do autoconhecimento. Então, o que eu penso sobre mim mesmo? Eu não sei o que eu penso sobre mim mesmo. O que você está pensando agora? Você está sentindo algo positivo ou você está sentindo algo negativo? Tá pesado ou tá leve? Então, as coisas que a gente traz conosco são oportunidades de evolução. E tem muita coisa, né, para ser olhada dentro da gente. Muitos bloqueios. Os bloqueios a gente criou. Mas como é que eu criei todos esses bloqueios? Por tudo aquilo que eu vivi de experiências. Por tudo aquilo que eu visualizei, por tudo aquilo que eu aprendi dos outros, por tudo aquilo que eu achei que era verdade, que eu nem fui pesquisar se era mesmo. As pessoas foram me contando quem eu sou, pelas expectativas supridas ou não supridas. Quando você vai a algum lugar que você escolhe uma roupa porque aquela situação é importante para você, você quer estar bem vestido, e a pessoa, talvez que você nunca viu na vida, né? A pessoa chega e diz assim: mas como você é bonito, como você é bonita, como você é elegante, como você é jovem, qual idade você tem? E você vê como elogios as pessoas estão... E você compra essa ideia no sentir, né? Você sente aquilo que a pessoa está falando, você está comprando uma experiência, você está comprando uma informação que vai carregar dentro de você, pelo sentir. E quando a pessoa diz assim: nossa, nem vi que você cortou o cabelo, mas era melhor ter o cabelo antes. Pelo menos eu achava, né? Não, nada que não tenha ficado legal, mas... não sei, eu gostava do teu cabelo antes. Achava que combinava mais com você. Mas a pessoa não está querendo ser ofensiva e nem está querendo te colocar para baixo. Ela só, na expressão dela, na crença dela, ela está sendo sincera pela amizade que tem com você, não sei. E você sente algo em relação àquilo. O que você sente é o que você carrega com você como uma informação. Porque o pensamento, ele gera uma eletricidade, o sentimento, um magnetismo. E os dois juntos formam uma fórmula atômica, um átomo carregado de informação. E isso vibra no seu campo. E vai se expressar através de você, porque vai ter que se materializar na 3D. Nós estamos em um mundo de terceira dimensão, onde tudo precisa ficar mais denso para que a gente visualize, toque, sinta cheiros. Então, tudo aquilo que é construído na sua vida é construído a partir do contexto geral que você é. Inconsciente, consciente, subconsciente. A somatização do seu campo mental, emocional. Então, a gente vai fazendo o caminho de descobrir as nossas características que a gente considera positivas, né, nossas qualidades, e também vai identificando, né, observando as nossas características negativas,
porque tudo tem os dois polos. As emoções negativas, eu preciso saber de onde vem? Não, eu preciso deixar que elas se expressem quando elas quiserem se expressar. E eu olho para elas com acolhimento, porque lembre-se que tudo tem os dois lados. Se eu tenho uma sensação que me incomoda, por exemplo, um cansaço, um cansaço às vezes emocional, às vezes um cansaço mental, tem algo ali para ser observado. Eu vou me permitir descansar. Eu vou me permitir fluir até ali, mas sabendo, agora que vem a ferramenta de auxílio, de transformação, sabendo que eu tenho a harmonia, o equilíbrio, o amor incondicional e uma consciência divina reverberando através de mim também. Então eu tenho que ser aberta o suficiente para entender que eu tenho a capacidade necessária para a minha própria transformação. Por isso que a gente diz assim, as respostas estão dentro de cada um. Só que a gente precisa acessar essas respostas, porque tudo aquilo que você tem na sua bagagem, que é oportunidade de transformação, você também tem a medicação, o remédio, a resposta, a ferramenta. Às vezes você não consegue identificar sozinho. E aí você passa por uma leitura de um livro, por uma mentoria, por um curso, por uma prática, por algo que vai te ensinar, que vai te dar uma ferramenta de auxílio. Mas essa ferramenta de auxílio você vai tirar de dentro de você. Porque, por exemplo, em terapia eu ajudo você a identificar aquilo que tem dentro de você. Mas é você que identifica. É você que traz para a percepção consciente aquilo que você carrega dentro de você. Eu não consigo trazer para fora porque eu não sinto por você. Você sente a percepção. Você que tem um insight. Você é que traz para cima, para a consciência, aquilo que está no inconsciente. Eu te faço pensar. Eu te faço refletir. Eu te trago perguntas, questões que vão te ajudar a trazer de dentro de si mesmo para fora aquilo que você necessita. Eu acho que é isso que eu queria mais assim chamar a atenção, para que você tome as rédeas da sua vida, para que você traga essa responsabilidade sobre si mesmo. Então eu montei um projeto, ao qual estava numa gaveta há algum tempo já, e eu consegui transformar ele num projeto de desenvolvimento pessoal e também que possa te ajudar aí nas terapias holísticas com seus pacientes. Então, dentro desse curso, nós temos a mentoria, o desenvolvimento e uma formação psicoterapêutica para que você possa entregar adiante tudo aquilo que você aprender a executar na sua própria vida. Nós vivemos um personagem, né? Todos nós vivemos um personagem aqui e a gente precisa descobrir as facetas desse personagem para poder unir ao eu self, que é fazer a integração do eu persona, com o eu self, né? Nosso eu pequeno com o nosso eu maior. O objetivo é formar novos terapeutas em uma área que aborda desenvolvimento pessoal, saúde mental, emocional e espiritual, com técnicas que, embora de simples atuação, visam um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, promovendo a cura e o bem-estar dos nossos clientes. Aqui eu vou te ensinar muita coisa. O aprofundamento das técnicas terapêuticas. Eu tenho muitas técnicas de indução, as técnicas da holística, de leitura energética, de leitura inconsciente, de ficha de anamnese, de tudo aquilo que você precisa para que você consiga identificar junto com o seu cliente aquilo que ele precisa evoluir no momento, que ele precisa aprender a administrar, ou que ele precisa aprender a perceber, ou que ele precisa ter conhecimento para o desenvolvimento pessoal dele. Desenvolvimento pessoal sempre vai ter por objetivo a cura, tá? A cura e a transformação é necessária para que a gente trilhe esse caminho da transformação externa, que é a prosperidade que a gente tanto quer atingir, né? Então tem desenvolvimento pessoal e profissional, abordagem integrativa personalizada. Você precisa entender qual que é a necessidade do seu cliente,
Assim como as minhas mentorias são todas elas personalizadas. Tem pessoas que precisam trabalhar muito mental. Tem pessoas que precisam trabalhar o emocional, a somatização das dores, onde é que isso foi parar, tomar conscientização do que é que aconteceu, saber administrar o emocional, o mental, fazer um alinhamento, uma coerência para os objetivos que quer conquistar. Você precisa entender quem é o seu cliente de verdade em todas essas características mais ocultas, né, mais inconscientes, para que você explane para ele tudo isso, para que você mostre para ele e ele consiga perceber. Porque a grande sacada é essa: você só tem uma ferramenta que você administra a sua própria vida, seu próprio sistema mental e emocional, quando você percebeu como fazer. Então, eu nunca dou mentorias que eu faço alguma mudança na vida da pessoa. Ela faz as mudanças sozinhas. Eu apenas ajudo ela a perceber aquilo que ela não está percebendo sozinha. Claro que tem também a gestão e expansão do seu negócio, né? Você precisa saber como lidar com tudo isso no seu profissional. Então, os benefícios da mentoria: aumento de confiança, clareza de direção, crescimento sustentável, que traz esses resultados assim transformadores, tanto na sua vida como na vida do seu cliente. Deixa eu passar aqui várias coisas que agora eu não preciso dar, né, sequência a toda essa metodologia aqui. Então, como é que eu faço para atingir a prosperidade, que é o que todo mundo quer, né? Torne-se consciente de quem realmente você é e viva a experiência na prática diária. Se você fizer o processo do autoconhecimento, olhar para dentro, reconhecer suas partes sombrias, trazer para a luz, com certeza você vai atingir prosperidade, porque nós somos um campo eletromagnético. Então a gente precisa entender as informações que esse eletromagnetismo está enviando para o universo estar me devolvendo aqui na terceira dimensão, manifestado isso como matéria, né? Situação, pessoas, coisas materiais. Dentro da psicoterapia holística, que eu lembro aqui a vocês, que é um curso livre, ele não é reconhecido pelo MEC, nós vamos ter abordagem e anamnese básica, observação e análise psicoterapêutica, integração das sombras psicológicas, aspectos reprimidos ou negados da personalidade, individuação, processo central da psicologia junguiana, que é quando a gente integra essa sombra, quando a gente acolhe, aceita, ressignifica ela. Esse é o processo de ser terapeuta de si mesmo. E a gente vai falar também do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, né? O pessoal são as nossas memórias, nossos traumas, conteúdos reprimidos individualmente, né? Do indivíduo. Inconsciente coletivo, estrutura psíquica universal compartilhada com toda a humanidade, composta por arquétipos, imagens primordiais, como mãe, herói, sombra, etc. Nós temos o inconsciente coletivo. É o que eu digo assim: todo trabalhador da luz, ele trabalha a própria luz, mas ele também precisa lembrar que ele tem memórias do inconsciente coletivo. A gente viveu muitas guerras, muita violência, muito de um todo que todo mundo viveu. Isso ficou gravado no inconsciente coletivo. A gente vai fazer a jornada do herói, que é uma metáfora do processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se torna inteiro e integrado, reconhecendo e assimilando aspectos inconscientes da psique, sombra, ânima, ânimos, self. Né? Nós temos o lado yin e yang, nosso feminino, nosso masculino. A gente vai olhar para a nossa essência, vamos identificar as características também que são as nossas qualidades, a nossa luz. Vamos identificar a persona. Aprender a identificar a persona é muito bom, porque a gente começa a entender as máscaras que cada um carrega, né? A máscara social que usamos para lidar com o mundo. E às vezes não é uma só, é muitas, né? Muitas expressões através de nós, muitas expressões que às vezes é pra gente se proteger, se autoproteger, e muitas vezes também para poder suprir a expectativa do outro. É um caminho de autoconhecimento e integração de todas as partes da psique, rumo à totalidade, que é o rumo ao self. Self, o centro da psique que integra consciente e inconsciente, o objetivo final do desenvolvimento psicológico.
Envolve o confronto com a sombra, o reconhecimento dos arquétipos e a superação de identificações com a persona. A análise dos sonhos, que é super importante, porque o inconsciente ele traz muita simbologia para fora, para percepção, quando a gente está em sonho, né? Tem sonhos que são muito significativos. Às vezes são limpeza do inconsciente e às vezes também são projeções astrais. Por exemplo, relembrar uma vida passada, ir até um local específico, relembrar o que aconteceu. Então, nem sempre é limpeza do inconsciente, mas todos os sonhos são reveladores. É só a gente aprender a observá-los e interpretá-los. Jung via os sonhos como mensagens simbólicas que revelam aspectos inconscientes da psique. O terapeuta ajuda o paciente a interpretar os símbolos e integrá-los à consciência. Então, lembra, a gente é uma consciência vivendo uma vida humana. Essa vida humana, que é essa identificação que a gente tem com os pensamentos, com as emoções, com as somatizações, com tudo aquilo que a gente vive e expressa através de uma consciência que muitas vezes é oculta, porque a nossa percepção é até 12%, o resto é tudo inconsciente. E a gente precisa entender o que tem nesse inconsciente, trazer à tona. Sincronicidades, a gente vai falar disso também. O conceito que descreve coincidências significativas sem relação de causa e efeito, mas que tem sentido simbólico. Né? Tudo aquilo que o universo vai nos entregando. Opa, isso aqui é sincronicidade comigo. Aqui tem até um exemplo. Ó. Pensar em alguém e essa pessoa ligar. Para Jung, isso pode refletir uma conexão simbólica com conteúdos inconscientes. Todos nós estamos interligados. Tem um livro chamado Mentes Interligadas. É super importante que você leia se você quer entender como é essa ligação de todo mundo com todo mundo, né? Como que a nossa consciência é interligada com tudo. O terapeuta atua como guia, não como especialista que conserta. Presta atenção nisso. Então você irá trilhar o caminho de encontro consigo mesmo, reconhecendo partes da sua essência divina. Como entender melhor a sua parte intuição, como entender melhor os seus dons, né? Seus dons de cura, suas habilidades para aquilo que você tem mais inclinação, como desenvolver melhor essas inclinações que você já tem. Eu vou passar para vocês também, ou para você que está me ouvindo, curso de Reiki Usui Tibetano. Eu sou mestre Reiki, então passar nível 1, 2, 3A e 3B. Se você já tem curso de Reiki, você vai se aprofundar conforme a minha visão como mestre Reiki. Se você não tem, vai ser super valioso também, porque você vai aprender os corpos multidimensionais e todo o seu despertar, sua transformação. Você vai entender como é esse caminho do mestre de si mesmo, como se ouvir. E depois o mestrado, né, que você possa passar esse curso adiante, fazer outras iniciações, iniciar outros alunos no Reiki. Aqui tem as cargas horárias, fala das sessões. Então, essa mentoria, ela é para quem quer ter mais habilidade, conseguir administrar melhor a própria vida como terapeuta holístico e ainda conquistar novas realidades dessas sementes plantadas. Você começa a obter maiores frutos. Porque quando você consegue ajudar uma pessoa a transformar a própria vida, pode ter certeza absoluta que você transformou a sua também. Porque é um efeito, né? A gente vai plantando semente, vai jogando as sementes e um vai ajudando o outro. Porque tudo aquilo que eu ensino adiante, que a pessoa aprende, ela vai ensinar adiante também. Então pensa na construção de um mundo melhor. E como vai funcionar essa mentoria? Essa mentoria ela tem aula de uma vez na semana, né, uma carga horária de 1h30, 2 horas aulas. E ela também tem uma mentoria personalizada, individualizada, para aquele que quer fazer individualmente. Então pode ser em grupo ou pode ser individual. Os valores é só entrar em contato comigo, que eu passo para você, caso você tenha se interessado. Beijo grande e eu fico por aqui.